Hoje, queridos, a mensagem ela é bem simples, bem rápida, bem fácil de entender. Uma mensagem mais de cunho pastoral. Então você que é nosso convidado nessa noite, eu creio que essa mensagem vai falar muito contigo e vai ser muito fácil de você aplicar isso no dia a dia. Inclusive, se porventura você tem tido alguma dificuldade de aplicar as palavras ministradas, não deixe de procurar uma célula. Quem são os líderes e anfitriões de célula? Levanta a mão. Olha só, procure um desses aí que levantaram a mão. Eles vão poder orientar você a encontrar uma célula, um lugar as pessoas vão ajudar você a crescer em amor, em conhecimento da palavra, vão ajudar você em todos os aspectos em ser mais parecido com Jesus. Amém? Glória a Deus pela vida de cada líder de célula. Você vai sair daqui hoje sabendo ou relembrando e procurando aplicar 3 conceitos que podem revolucionar a sua vida. Amém? Eu costumo falar, sempre digo que quem é filho tem herança. E essa frase, ela está certa. Porém, apesar de correta, ela está incompleta. É verdade que quem é filho tem herança. É verdade. Porém, nem todos os filhos estão aptos a desfrutar da herança. Todo filho, ele é coparticipante das coisas do pai. Porém, nem todo filho está apto a desfrutar e ainda mais administrar as coisas que são do pai. Vamos lá, para facilitar o entendimento. Até o momento, nós temos um filho, Josias. E o Josias, se hoje fôssemos arrebatados, ele seria o administrador, aquele que iria usufruir de tudo que nós temos. Ou seja, ele ia pagar o resto das prestações do apartamento. Brincadeiras à parte, seria o Josias. Ah, é verdade, né? Se morrer os dois, daí quito, é verdade, é isso, né, Ali? Ele iria desfrutar de tudo que é nosso. Mas aí eu lhe pergunto, ele já poderia fazer isso? Não, porque ele não tem nem 5 anos ainda. Então, qualquer juiz, ou sei lá quem é que administra essas coisas, iria colocar um guarda legal, um tutor, alguém que ficaria responsável pelo Josias e pelos bens, até que ele tivesse o quê? Maturidade, idade. Até que ele preenchesse os requisitos mínimos necessários, para que então ele pudesse ser o administrador das coisas que ficaram de nós para ele. Você está entendendo isso? Ok? Então todo filho tem herança? Sim, porém, nem todo filho está apto para administrar, nem todo filho está capacitado para cuidar das coisas. Ok, vamos lá. Quando nós recebemos Jesus, Deus nos deu o poder de se tornarmos filhos de Deus. E aquele versículo que eu sempre estudo com vocês, de João 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E eu, o Luciano, o Lucas, já estamos todos carecas de saber que quando fala ali de poder de direito, está falando de uma autoridade, como que um certificado de adoção. Então, quando Deus nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, é como se Deus nos desse uma certidão de adoção. A partir daquele momento, nós somos adotados. Aí talvez você diga, poxa, eu achei que eu era filho natural. Não, natural era lá os judeus, né? Os judeus eram os, entre aspas, naturais, a descendência de Abraão. Mas, devido a tudo que aconteceu, nós fomos adotados. Quando você lê lá na sua Bíblia que fala da mulher que chegou para Jesus e pediu um milagre, Jesus disse, não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Você e eu éramos um dos cachorrinhos naquela história. Amém? Então, essa graça de Deus, ela veio sobre nós como esses filhos adotados, esses filhos adotivos. Amém? Aí você diz, poxa, mas que coisa estranha isso. Pois é, só que no contexto que Jesus traz essa revelação, lá no Oriente Médio, naquela época,
dentro de um contexto de Império Romano, sabe o que isso significava? Era o seguinte, o raciocínio. O pai, ele até seria mais fácil deserdar um filho natural, que ele não escolheu para ter, do que ele deserdar um filho adotivo, que ele escolheu ter como filho. Então, o posto de ser adotado como filho de Deus nos coloca numa situação privilegiada. Amém? Amém. Aleluia. E dentro desse contexto que veio. Então, a todos que o receberam, deu a certidão de adoção, filho de Deus. Ok, beleza. Mas tem uma outra palavra aqui que eu comumente não estudo junto com vocês. Sabe qual é? Filhos. Filhos. Diz ali, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Quando você recebe Jesus, você é tornado num filho de Deus. E todo filho tem herança. Ok. Mas nem todo filho pode desfrutar. A palavra usada ali para filho, ela se remete ao filho pequeno. Quando diz que a pessoa ao receber Jesus se torna filho de Deus, está falando de um filho pequeno. De um filho pequeno. E um filho pequeno pode desfrutar de muita coisa, do amor, do carinho, da repreensão, mas ele ainda não pode pegar os carros que estão na garagem. Você está me entendendo? Esse filho de João 12 ainda não pode pegar os carros que estão na garagem do pai. Na verdade, esse filho de João 12 é o filho que senta no colo do pai, é o filho que é ensinado, amado, mas não é o filho que administra os bens da casa. Está conseguindo entender até aqui? Amém? Porque lhe falta ainda maturidade. Porque ele é imaturo. Entenda bem isso. Então, se você entregou a vida para Jesus, você desfruta de qual benefício? Você nasceu de novo. Bom, você desfruta do benefício que talvez seja o maior de todos. Você pode morar na casa do Pai. Maravilhoso, né? Você pode morar na casa do Pai. Você pode ir para o céu. Você pode ter a tão sonhada certeza da salvação no momento que você entrega a vida para Jesus. Aleluia. E isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Isso é sensacional. Agora, uma vez que fomos adotados como filhos de Deus, quando você olha um papai e um pequeno filho recém-adotado, você, se olhar os dois juntos, talvez até possa perceber pela roupa, alguma coisa, mas se olhar eles separados, você vai ter dificuldade de saber que é filho dele, não é? Por quê? Porque foi adotado há pouco tempo. Então você vai ter um pouco de dificuldade. Esse filho pequeno, ele recém-adotado, ele ainda não tem, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir e até no seu jeito de pensar, ele ainda não reflete a imagem do pai. O que ele vai ter que fazer para começar a ficar parecido? Conviver. Conviver, viver junto. Ele vai ter que desenvolver o quê? Relacionamento. Relacionamento. A pastora Vanessa ontem veio e disse assim: pastor, eu quero falar uma coisa contigo. O que foi? Que a Isabela chegou e disse assim: fulaninha me chamou de chata. E daí o Josias veio correndo e disse: mas você tem que explicar em qual ocasião isso aconteceu. Foi mais ou menos assim, né, Nessa? Quem é que fala em qual ocasião? Eu falo que ocasião. Tem que olhar em que ocasião. Eu estou falando o tempo todo isso para vocês, quando vocês ficam brincando com o outro. Aí eu tenho que dizer, não, mas você tem que olhar o contexto que falou. E ele fica ali ouvindo. Não é? E ele vai ficando parecido. E nós fomos adotados por Deus. E uma vez que nós fomos adotados por Deus, nós precisamos conviver com Ele, nós precisamos escutar Ele, nós precisamos passar tempo junto com Ele e com os irmãos mais velhos, porque isso vai nos ajudar a nos tornar mais parecidos com Deus. Amém. Quando você vai no seu TSD, quando você vem aqui no culto, quando você vai na célula, nós vamos nos tornando então mais parecidos com Ele. Por quê? Porque a ideia de Deus é que seja possível reconhecer você, não apenas quando você levanta a certidão de nascimento e diz, eu sou filho de Deus, mas que pelo teu jeito de pensar, de falar, de agir, as pessoas possam olhar para você e dizer, esse daí é um desses, esse daí é um dos filhos de Deus. Amém? Amém.
Está tranquilo de entender aqui, né? Está fácil isso, está lá, está de boa. Então vá mais no culto, vá mais na célula, esteja junto com os teus irmãos, vá mais para o teu lugar secreto, porque isso te ajuda a se tornar mais parecido com o Pai, amém? Essa convivência. Agora, a Bíblia dá uma dica muito bacana de como sairmos da posição de filhos recém-adotados, de filhos pequenos, e irmos a filhos maduros que podem pegar o carro na garagem do pai. Vamos lá? Como nós fazemos para crescer nessa direção? A Bíblia nos diz em Romanos 8,14. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí você vai dizer, pastor, a mesma coisa, porque lá diz que quem recebe vira filho, e aqui diz que quem é guiado vira filho. Mas a palavra usada aqui para filho é outra. A palavra aqui usada para filho já está falando de um filho que pelo seu jeito de ser dá para saber quem é que é o pai. Já dei aqui o exemplo, né? Tu olha para as crianças do Dodge ali, o jeito que elas caminham, balançam no ombrinho, tu já vê que é as crianças do Dodge, né? Tu já vê. Então, a ideia de filho nesse versículo aqui é esse filho que, pelo seu jeitinho, dá para perceber de quem é o pai. Quem é o pai da criança. Amém? Amém. E quem é o filho que dá para saber que é filho do papai do céu? Quem? É o que é? É o que é? Pode dizer, guiado pelo Espírito. O Filho de Deus, que é possível perceber que é um Filho de Deus. Não só porque tem um atestado de crente, né? Ah, eu fui batizado, sei lá. O Filho de Deus, que dá para identificar que é o Filho de Deus, é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Diga para a pessoa do lado, guiado pelo Espírito Santo. É isso que te transforma de um piá num homem, de uma guriazinha numa mulher. É ser guiado pelo Espírito Santo. Enquanto você não é guiado pelo Espírito Santo, você é piá. Amém? Você é gurizote, você é guriazinha. Enquanto você não for guiado pelo Espírito Santo, você permanece na meninice. E na meninice você pode morar na casa do pai e da mãe, mas você não pode ajudar a administrar os bens da casa. Entenda que há níveis de acesso, de bênçãos e até de intimidade com Deus que você só vai receber ao ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Há tipos de papo que eu não tenho hoje com meus filhos de 4 anos e meio. Há tipos de papo que você não tem com seus filhos mais novos, mas há tipo de conversa que você tem com seus filhos mais velhos. Se você quer que Deus torne mais profundo o nível de conversa que Ele tem contigo, só tem um jeito. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Ah, por que isso? Por que aquilo? Porque você ainda não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém? Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Quer crescer, quer desenvolver, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Aí talvez você diga assim, bom, beleza, pastor, entendi, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Mas como é que eu faço para ser guiado pelo Espírito Santo? Se só dá para crescer desse jeito, se só dá para me tornar homenzinho, né? Desse jeito, se o único jeito de eu partir de um pequeno, de uma criança, para um filho de Deus é sendo guiado pelo Espírito Santo, como é que eu faço para ser guiado pelo Espírito Santo? A Bíblia diz em Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito, andem no Espírito. Como é que você aprendeu a andar? Nós já temos falado aqui. Como você aprendeu a andar? Primeiro, você aprendeu a andar observando quem já andava, olhando para quem já andava, vendo os movimentos de quem já andava. Talvez você não se lembre disso, eu também não lembro. Mas você observava quem já estava caminhando. E quem você pode observar que já anda no Espírito? Talvez a tua resposta seja a minha avó. Talvez a sua resposta seja o meu discipulador.
o meu líder de célula, o meu pastor. Talvez você agora pensa, não, eu conheço alguém que anda no Espírito, eu conheço alguém que é guiado pelo Espírito. Então você começa a observar como essa pessoa, ela vive, como ela faz o seu dia a dia, como ela é guiada pelo Espírito. Você vai observando e aprendendo, assim como uma criança, ela vê as pessoas caminhando de um lado para o outro, ela fica de olho, tentando observar o que está acontecendo ali na volta. Amém? Quem você pode observar? Como você pode observar? Como faz isso? Como faz aquilo? Como faz aquilo outro? Segunda coisa, a criança, ela não se contenta só em observar. Chega um ponto que ela começa a tentar o quê? Imitar. E aí ela se arrasta, ela vai de ladinho, e daqui a pouco ela bota as mãozinhas no sofá, e daqui a pouco ela cai. Não é assim? Então, uma vez que você identificou pessoas que são guiadas pelo Espírito, você começa a tentar imitar. Como é que essa pessoa ora? Por exemplo, o seu discipulador, vamos supor, ou o seu líder de célula. Como é que essa pessoa ora? Ou a pessoa que te convidou para vir à igreja? Como ela busca a Deus? Como ela faz para jejuar? Como ela faz para ler a Bíblia? Quando vem as tentações, como ela reage diante das tentações? Você vai o quê? Tentando imitar como ela faz para evangelizar, como ela faz para crescer, e você vai tentando imitar a pessoa que anda. Amém? Amém. Assim você vai aprendendo. Nós temos que aprender a andar no Espírito. O que mais? Depois a criança começa o quê? Segurar na mão, né? E às vezes até subir nos pezinhos, né? Mas segurar na mão e pisar nos pezinhos. Você começa a ter a humildade de colocar o seu pezinho gordo nas passadas de quem já caminhou por ali. Não é assim, pezinho de bebê, fofinho? Né? Você começa a botar o seu pezinho fofo nas pegadas de quem já pisou por ali. Então, quem já andou, você vai tendo a humildade de aprender com essa pessoa que está sendo guiada. Os orgulhosos nunca conseguem ser guiados pelo Espírito. Por quê? Porque eles não têm humildade de aprender. Meu irmão, o único que nasceu grande foi o Adão e deu problema. Então, humildade, um coração ensinável, um coração tratável, assim você vai aprendendo a andar no Espírito, amém? Glória a Deus, e se tornar um filho. Ainda sobre andar no Espírito, tem uma expressão do pastor Lucas lá de Cristal, que eu acho bem legal, ele diz assim, que tem que ter o chão fofo. A igreja, ela tem que ser o lugar do chão fofo, onde aqueles que estão aprendendo a andar no Espírito, se eles caírem tentando, nós não vamos aqui criticá-los, aniquilá-los, mas vamos ajudar eles a levantarem, percebendo que eles caíram tentando acertar, que eles resvalaram o pé, mas eles estavam tentando sim, de fato, andar no Espírito, amém? Glória a Deus. Então, primeira coisa, para que você se torne um filho maduro, um filho que pode pegar os carros da garagem, primeira coisa, ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Ser guiado pelo Espírito Santo. Segunda coisa, santidade. Santidade. Como eu falei antes, você olha para as forças do pai e você vê que o menino é filho mesmo. Você vê que a coisa é semelhante, você vê que tem algo ali. E a santidade, ela é uma característica em Deus. Deus jamais pecou, Deus jamais peca, Jesus jamais pecou, Jesus jamais peca, o Espírito Santo jamais pecou, jamais peca, e a Bíblia diz que eles mesmos não tentam. Amém? A Bíblia diz em Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Inclusive, porque sem sermos santos, as pessoas não vão identificar que nós somos filhos maduros de Deus. As pessoas ao redor vão identificar que nós somos filhos de Deus, porta-voz da mensagem de Jesus Cristo, quando elas verem em nós semelhança de Deus. Qual é a semelhança de Deus? A santidade. Elas precisam ver em nós a santidade. Agora, se você é um trambiqueiro, eles não vão ver Deus na tua cara. Entendeu? Se você maltrata as pessoas, se você rouba, se você faz coisas ilegais, se você se entrega na promiscuidade, enfim, como as pessoas vão ver Jesus em você? Vai ser difícil, vai ser complicado, porque Deus é santo.
A palavra chega a dizer: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Ser santo não é um esforço do tipo assim, um candidato à vaga de emprego, né? Pensa, eu tenho que ser santo, senão eu vou para o inferno, né? Mas a santidade são filhos que estão buscando ser semelhantes ao Pai. Essa é a santidade. Você ama tanto o papai que você quer ser semelhante a ele. A santidade é essa consequência de passar juntos diante da presença. A santidade é como aquela noiva que percebe que o noivo não gosta muito de tal perfume, ele nem diz nada, mas ela resolve parar de usar, porque ela pensa: eu quero tanto agradar a ele, que eu vou parar de usar. A santidade é uma paixão pelo Pai e um desejo de imitar, de ser parecido com ele. Amém? E já vamos para a última. Então, ser guiado pelo Espírito Santo, viver em santidade. Perdão, a penúltima. O amor. O amor. Deus escolheu para descrever a si mesmo essa palavra amor. Ele não escolheu eficiência, ele não escolheu fé, ele não escolheu poder, ele não escolheu riqueza, glória, beleza, ele escolheu o quê? Amor. 1 João 4,8, Deus é amor. E como filhos de Deus, nós precisamos ser conhecidos pelo amor. Como eu sempre brinco, Deus é amor. Eu sou um amorzinho. Porque filho de peixe, peixinho é Deus é amor, eu sou um amorzinho. Essa precisa ser a nossa característica. Inclusive, mais do que falar em línguas e profetizar, um filho maduro de Deus, ele manifesta o amor. Amém? A Bíblia chega a dizer em 1 Coríntios 13, 1 até o 3, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como uma prata que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de transportar montanhas. Alguém aqui tem essa fé já? Transportar montanhas? Se eu não tiver amor, nada serei. A fé que transporta montanhas, sem amor ela não é nada. Uau, meu Deus! Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, nada disso valerá. Meu Deus do céu! Uau! Se nós fôssemos resumir Deus em uma palavra, essa palavra seria amor. Você não vai dizer nada, você só vai olhar agora para o outro lado, uma cara bonita para esse irmão que está do teu lado assim, faz assim, se, não diz, não responde, tá? Mas se você fosse resumir esse abençoado aí numa palavra, qual seria? Mas não fala. Entendeu? Meu irmão, então alguma coisa está errada, porque quando a gente olha para Deus e precisa resumir Deus em uma única palavra, só existe uma palavra para resumir Deus: amor. Não existe nenhuma outra palavra que resuma Deus. Qualquer outra palavra, se você disser assim, tem uma palavra que define tudo que Deus é, e você usar outra palavra que não seja amor, você está falando heresia. A única palavra, amor. E para definir você, se essa pessoa que te olhou com essa cara bonita aí tivesse que escolher uma palavra que definisse quem você é, qual palavra seria? Meu Deus. Vou te ajudar a fazer uma escala. As crianças até acertarem, eu falo nha. Quanto menos parecida essa palavra é com amor, pior você está. Mais bebezinho. Quanto mais parecida essa palavra é de amor, mais filho adulto você está. Certo? Se a palavra que te define é amor, parabéns, você é filhão cara do pai. Agora, bom, vamos parar por aí. Qual é a característica que existe em você que chama a atenção? Qual o conjunto de características que chama a atenção? Porque se a gente não for amor, a gente não é nada. Se a gente não expressar amor, a gente não expressa nada. Aqui fala, saber todos os mistérios, profetizar, orar em línguas, uma fé que move montanhas, e não tiver amor, isso aí não vale nada. É forte, né? Meu Deus do céu, é forte, é muito forte, muito forte.
Meu Deus do céu. Nós conseguimos identificar um filho adulto de Deus quando ele fala e age em amor. Assim a gente identifica se é um filho adulto de Deus ou não. Quando ele fala e quando ele age em amor. Amém? Amém. A maneira como você trata as pessoas que moram contigo é um dos principais indicadores. E aí não vamos ficar agora se dando cotovelada, pelo amor de Deus, nem chutinho por baixo das cadeiras. Mas a maneira como você trata as pessoas que convivem bastante com você revela muito. E a palavra diz em 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida de seus parentes, algumas versões dizem da sua casa, especialmente da própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Claro que tem todo um contexto disso aqui, né? Mas aplicando na mensagem, a maneira como a tua família te define numa palavra revela muito se você é um filho maduro ou imaturo. Se você fosse pedir para os teus filhos te resumir numa palavra, o que vinha? Se você fosse pedir para tua mulher, para o teu marido te resumir numa palavra, o que vinha? Se você fosse pedir para o teu chefe te resumir numa palavra, o que vinha? Se você fosse pedir para o teu patrão ou para os teus colegas de serviço te resumir numa palavra, ou para os teus empregados te resumir numa palavra, teu líder de célula, os teus liderados, pensa no contexto. Se você fosse ser definido por uma palavra. Bom, Deus é amor. Essa é a palavra dele. Essa é a direção que nós, como filhos dele, temos que caminhar. Inclusive, nesse sentido, irmãos, faltar com amor é pecado. Tem muitas coisas que dá para fazer a mesma coisa com ou sem amor. Né? Se tem as duas opções, já pensou, você chega num restaurante e eles dizem para você assim, tem a opção da comida com ou sem sal, pode escolher. Salvo pouquíssimas exceções, a maioria dizer com sal. Né? Aí, se dá para fazer a mesma coisa com ou sem amor, meu irmão, faz com amor, não te custa nada. Eu não estou falando aqui de ser meloso. Não estou falando aqui de ser frágil, de ser mimizento. Não. De ficar naquela, ele falou com amor. Não. Mas de sermos o amor, de expressarmos o amor, de sermos amorosos. Nós, como igreja, gente, o que é igreja? Igreja é o corpo de Cristo. Se for resumir Cristo numa palavra, tem que resumir em. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, e o resumo de Cristo é amor, a igreja tem que ser o quê? As pessoas não podem sair daqui sem se sentir amadas. Se porventura entrar alguém aqui no meio, acho que o pessoal falou um pouco disso ontem na GR aqui, se entrar alguém aqui no meio e não, acho que foi o Juba até que falou, se sair daqui e não se sentir amada, a gente está errado. A gente precisa expressar amor, a gente precisa manifestar amor, a gente precisa valorizar o que Deus valoriza, amém? Glória a Deus. Até em coisas às vezes que, chamar de senhor, de senhora, de meu querido, de meu amor, essas coisas, um por favor, um com licença, essas coisas são tão bonitas. Não interromper, a pessoa lá está falando, de repente até seu líder está falando alguma coisa, fica corto. Não, até nessas coisas, sermos pessoas que expressam o amor. O tom de voz que a gente usa nas conversas, os presentes, os detalhes, todas essas coisas se expressam. Amém? Amém. Olha só que interessante. As pessoas, elas foram feitas à imagem de Deus. Certo? Quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa semelhança, a imagem de Deus o criou, olha só que interessante. Então, se Deus é amor, as pessoas foram criadas também para ser amor. Quando a humanidade caiu, ficou um buraco. Ficou um buraco. Por quê? Porque ela foi feita para ser o amor e viver num ambiente de amor. Então, se ela não tem, ela não está preenchida, ela tem o quê? Carência. E as pessoas estão carentes. E tem às vezes uma gurizada, gente boa, mas que acaba se metendo com a galera da pesada, com a galera complicada. Por quê? Porque o gurizão pensa assim, não, lá eu sou parte de algo. O que ele está? Ele está com carência, porque está sem amor. Às vezes uma menina educada, bonita, legal, ela vai lá e se entrega para qualquer um. Por quê? Porque ela está carente. O primeiro que diz, uau, você é gata, ela já... Por quê? Porque está carente, está vazio, não tem amor. Mas os nossos filhos, em nome de Jesus, eles vão crescer
se sentindo amados. Nossas filhas não vão sair por aí carentes. Nossos filhos não vão sair por aí se metendo em tudo que é rolo para se sentir parte de alguma coisa, porque eles serão amados por nós, por essa igreja, e vão saber que Deus os ama. Amém? Amém? Tem toda uma geração para a gente conquistar, e a gente vai conquistar essa geração com o quê? O amor. O amor é isso que é ser igreja, meu irmão. Cada dia nós estamos procurando avançar em tanta coisa, e eu fico muito feliz com isso. O pessoal agora da mídia, nessa transformação aí, de jogar as coisas lá para trás, o Ministério Além da Música, o pessoal se esforça tanto, se dedica, aí cada um faz uma coisa, e tudo isso é maravilhoso. Mas se a gente tiver todas essas coisas maravilhosas, mas perder o amor, a gente perdeu tudo. Porque se não tiver nada disso, mas tiver amor, funciona. Agora, se tiver tudo isso e não tiver amor, não funciona. E queira Deus a gente possa ter as duas coisas. Amém? Amém? O Paulo não estava dizendo que falar em línguas é ruim lá em Coríntios 13. Ele não estava dizendo que ter fé para mover montanha era ruim. Ele não estava dizendo que profetizar e saber todos os mistérios era ruim, porque Jesus sabia tudo isso. Mas ele estava dizendo que se fosse para ter só uma das duas, ainda o amor era melhor. Mas Jesus tinha as duas coisas. Então, que você profetize, que você ore em línguas, que você tenha fé, mas que acima de tudo você seja a expressão de Deus. E a expressão de Deus é o amor. Ser tal pai, tal filho é ser o amor. Ontem a gente veio, o José e eu, com a mesma camiseta para o culto da GR. Se você fosse vir com a mesma camiseta de Cristo, estou falando figuradamente, tinha que estar um coraçãozão e escrito amor. Essa é a camiseta que o papai usa. Essa é a camiseta que você tem que usar também. Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Olha o que diz Marcos 10, 21. Jesus, olhando para ele, o amor. Jesus conseguia expressar amor no jeito de olhar. Você já viu disso? Jesus, com aquela encarada, tem gente que encara, a gente fica com medo. Aí, quando Jesus encara, ele diz que olhou, o amor. Como que você ama alguém com uma olhada? Um olhar. Como você consegue amar? Jesus até no olhar, ele conseguia expressar o amor. Sabe aquela pessoa que ela tem muitos dons, ela prega bonito, mas não tem amor? Sabe o que essa pessoa é? A pessoa não é nada. Porque, pasme, manifestar poder e falar bonito até o diabo consegue. Não é? Manifestar poder e falar bonito até o diabo consegue. Isso não é o que nos torna filhos maduros de Deus. Agora, ser o amor, isso é só para filhos de Deus. Aleluia. Ser a expressão do amor, isso é só para quem é guiado pelo Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que te apita, meu irmão. Quando você está passando a cota, o Espírito Santo... Epa! Eu não sei que sotaque tem o Espírito Santo lá no teu interior. Mas é o Espírito Santo que te apita quando você está pisando na bola. Você está lá falando com a esposa daquele jeito meio assim, né? Então, amor... Ou o teu marido esqueceu de trazer uma coisa da lista do mercado, você dá aquela olhada assim. Aí o Espírito Santo apita lá dentro, segura aí. Calma aí, é o Espírito Santo. É só quem é guiado pelo Espírito Santo que consegue agir em amor. Aí já terminava a mensagem, mas eu vou te dar um bônus. Quando Jesus foi questionado por que ele estava curando no sábado, ele disse assim em João 5,17, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também trabalho. Filhos mais novos não fazem nada. Filhos mais velhos ajudam até a fazer comida dentro de casa e limpar a caquinha dos mais novos. Essa é a lógica. Deus sempre gostou, Jesus sempre gostou de chamar quem estava fazendo alguma coisa. Ele foi chamar Eliseu, Eliseu estava lavrando. Ele foi chamar Pedro, Pedro estava pescando. Ele foi chamar Paulo, estava viajando a trabalho. Ele foi chamar Gideão, estava malhando trigo no lagar. Não pense que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, vai te transformar num filho maduro, se o seu grande compromisso da vida é o Instagram e a Netflix. Comece a fazer alguma coisa. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Então, comece orando. Todo mundo pode orar. Qualquer filho recém-nascido pode orar. Vai orar. Vai orar, você pode fazer isso. E a oração, ela
vai além de ser um benefício para você mesmo e se torna também um serviço para os teus irmãos, sabe quando? Quando você começa a interceder, quando você começa a orar pelos outros. Vai estudar a palavra, comece a falar de Jesus para alguém. Se você não sabe como falar de Jesus para alguém, comece a convidar as pessoas. Porque o teu serviço vai mostrar o teu nível de maturidade, porque para cada idade tem algum servicinho que a gente pode começar a dar, não é? Passou a fase de bebezinho, tem pequenas tarefinhas que a gente pode começar a dar para os filhos. E assim, isso vai mostrando o teu nível de crescimento, que você está indo de filhinho para um filho maior. Bebê só quer ser servido. Irmãos mais velhos trabalham. Outra coisa interessante da lógica de Deus é que Ele dá mais serviço para quem trabalha bastante. É isso aí. Ele dá mais serviço para quem já trabalha bastante. Marcos 4:25 diz: a quem tiver, mais será dado, e quem não tiver, até o que tem será tirado. Filhos maduros dão mais resultados. Olha só que interessante. Deus tem expectativa no teu serviço. Efésios 2:20 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Como eu gosto de dizer, de graça você foi salvo, mas de gratidão você serve. Amém. Você vai começando a crescer dentro daquela casa e você diz: como o papai é querido para mim, hein? Como o papai do céu é bom para mim. Eu vou começar a ajudar, vou começar a varrer esse chão. Literalmente, né? Você vai lá na célula, você quer varrer o chão da célula, você quer lavar a louça depois da célula, você quer juntar o papel de bala que viu caindo durante o culto, você quer fazer alguma coisa, não é assim? Porque isso mostra que você está crescendo. Agora, se o seu desejo, com todo respeito, eu não quero ofender ninguém, se o seu desejo é só sentar aqui e querer que os outros te sirvam, talvez você ainda seja bebê. Agora, a partir do momento que você quer fazer alguma coisa, de repente é levar o quebra-gelo na célula, né? De repente é receber as pessoas na porta, de repente é passar um café, sei lá. Isso mostra que você está crescendo. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Convido você a fechar os teus olhos, a se colocar de pé. Quanto você é parecido com o papai? Quanto você se assemelha ao Senhor? Você é filho de Deus, né? Você fez a oração, você entregou a vida para Jesus. Ok. Você tem a certidão de nascimento, ou melhor, de adoção. Você tem uma certidão que está escrito lá que Jesus te adotou. O Senhor te adotou, você é filho de Deus, beleza. Foi adotado. Mas quem te vê na rua já consegue ver em você o jeitinho do Pai? Quem te vê na rua já consegue identificar que tem em você características que te tornam semelhante a papai? E como é essa jornada? Como é essa caminhada para nos tornarmos mais parecidos com Ele? A primeira coisa, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E como a gente é guiado? Aprendendo a andar no Espírito. Segunda coisa, você precisa manifestar a santidade. Você precisa deixar de lado o pecado, porque você ama papai. Você quer ser parecido com ele. Terceira coisa, você descobre que o pai é o amor. Que a palavra que define o pai é o amor. Então você quer se tornar o amor também. A quarta coisa é que o pai trabalha até hoje. E você, como filho, quer imitar ele e trabalhar também. Mas hoje, seja sincero, hoje, qual é a palavra que te resume? Talvez quando você pensa, talvez você queira chorar agora. E dizer assim: infelizmente a palavra que me resume hoje é mentira. Porque eu sou uma coisa na igreja, uma coisa na frente dos irmãos. Mas quando eu estou longe, eu faço tudo errado, eu sou mentiroso. Conta para Jesus agora, conta isso para Ele. Pede desculpa, pede perdão para Ele. Talvez, se fosse te resumir hoje, seria ira. As pessoas te definiriam como alguém que está irado, que está sempre brigando, e você quer dizer: perdão, Jesus, perdão, Jesus. Porque hoje uma palavra que me define é ira. Talvez hoje você não consegue encontrar uma, mais duas, sem vergonha. E você diz: misericórdia, Senhor. Eu tenho tido tantos pensamentos imorais, impuros, tantos olhares errados, tanto conteúdo impróprio, e você quer dizer: Senhor, perdão. Perdão por isso.
Talvez é avarento, você só pensa em dinheiro, isso é tudo para a sua vida. Talvez é soberbo, você só pensa em si mesmo. Eu não sei. Talvez é melindroso, você é tão frágil. Eu não sei qual palavra te define hoje, mas eu sei qual palavra que você nasceu para ela te definir. Sabe qual é? É o amor. Por quê? Porque você é filho. O que está te faltando? Conviver mais com o pai, conviver mais com os irmãos. Está te faltando andar no Espírito. Mas pastor, como é que a gente anda no Espírito? Começa a olhar e ver quem é que está andando, e começa a aprender a andar junto com essa pessoa. Eu quero ser santo, eu quero servir, porque o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Aleluia. Eu quero chamar você ao arrependimento hoje. Por favor, venham aqui me ajudar a orar com as pessoas, os pastores, os líderes de rede, os líderes de ministério. Venham cá me ajudar a orar com as pessoas. Ocupem toda a frente aqui, por gentileza, inclusive nas escadas. E nós vamos orar hoje com tanto amor por essas pessoas. Amém, meus queridos líderes? Vamos orar com tanto